Como ajudar o seu filho a estudar? Eu tenho recebido algumas perguntas por e-mail e essa foi uma que me chamou bastante atenção. Como que os pais, como que os avós, como que as pessoas podem ajudar as crianças e os adolescentes a estudar? É isso que o canal Aloxi vai falar hoje. Meu nome é Silvana Barbosa, você está aqui no nosso canal. Aproveita, se inscreve no canal, assim mais pessoas vão ter acesso a isso. Compartilha e coloca aí a sua opinião. O que você acha que eu estou falando que está correto ou não? Se é isso ou se você tem uma ideia melhor, divide aqui conosco. Então vamos lá. Eu cito algumas coisas importantes porque tem alguns pais que têm realmente a intenção de ajudar, porém atrapalha muito mais do que ajuda. Né? Como assim atrapalha? Atrapalha. Já vi pais fazendo atividade para o seu filho com a letra dele, não é auxiliando, não é ajudando, é fazendo. Alguns pais não têm a paciência de saber que aprender é um processo e às vezes ele demora semanas, dias, meses, anos. Então a criança ela vai amadurecendo nesse processo de aprendizagem, assim como os jovens, e os pais não podem fazer pela criança, né? Senão é que nem naquela situação da borboleta, se você abrir o casulo, a borboleta ela não vai ter as asas fortificadas para voar. Então precisa-se ter essa noção de que podemos sim ajudar os nossos filhos, porém não é fazer por eles. Fazendo por eles você não está ajudando, muito pelo contrário, né? Você está acabando com a possibilidade do seu filho ser uma pessoa bem sucedida. Então vamos lá. Primeiro, acompanhar o filho na escola. O que é acompanhar o filho na escola? Acompanhar a agenda, acompanhar a reunião de pais, acompanhar a frequência, saber quando tem lição, quando não tem, quando ele fez, quando ele não fez. Proporcionar ao aluno certa autonomia para perceber se ele já está cumprindo com as suas obrigações, as suas tarefas. Se não, reforçar aí a necessidade dele cumprir, então é acompanhar. Geralmente as pessoas acompanham as crianças pequenas, aí vai crescendo, vai deixando de lado e chega no ensino médio e não vai nem na reunião de pais. Sei que às vezes é difícil acompanhar bem de perto os nossos adolescentes, mas tem que acompanhar de alguma forma. Lógico que não precisa ser igual uma criança de 7 anos, mas precisa ter sim um acompanhamento muito seguro do que está acontecendo na escola. Quantas vezes os pais chegam na escola e ficam estarrecidos, meu filho fez isso? Como assim? Então ele não sabe nem do que o filho é capaz de fazer ou não. E este acompanhamento é importante. Com quem ele se relaciona, quais são as amizades, se ele está matando aula, se ele não está matando aula, se ele está levando as tarefas em ordem, se ele tem o material da escola. Enfim, tudo isso é importante ter esse acompanhamento. E você só acompanha se você está próximo à escola, né? Não tem outra forma de você acompanhar. Garantir a frequência escolar. Tem um vídeo aqui no canal que fala da importância da frequência escolar. Quem garante a frequência é os pais. A criança ela não pode ter autonomia. Eu vou na escola quando eu quero ou quando eu não quero. Essa é a função dos pais. Os pais precisam determinar, realmente determinar, que seus filhos frequentem a escola. Quanto? 100%. Só se falta na escola se você está doente. É a mesma obrigação que a gente tem no trabalho. Ninguém falta no trabalho simplesmente por preguiça, porque está cansado, porque vai no mercado, porque vai comprar roupa, por isso ou por aquilo. Então, a frequência escolar, ela precisa ser levada a sério. Muitas vezes uma série ela não anda, não patina porque tem uma frequência escolar baixa. Então sempre tem aluno que faltou no dia anterior. E aí o que acontece? O professor tem que voltar um pouco a atividade, lembrar o que aconteceu para retomar o conteúdo. E com isso ele perde tempo. Se ele faz isso todo dia, por exemplo, 5 ou 10 minutos da sua aula, calcula isso no final do ano. Quantas horas foi necessário para que fosse atualizado, né, esses alunos que não vieram à escola. Então, a frequência, ela precisa acontecer e quem define isso são os pais, inclusive no ensino médio. Né? O aluno muitas vezes no ensino médio quer passear, quer sair, quer dormir tarde, não consegue acordar para ir para a escola e isso só atrapalha. Então uma forma de você ajudar, né, o seu filho a estudar é garantir aí a frequência escolar. Garantir as horas de sono do seu filho. É importante que o adolescente e a criança tenham uma boa noite de sono.
Para isso, ele tem que ter hora de dormir, ele tem que ter hora de acordar, ele tem que ter hora de ficar com as mídias ligadas, ele tem hora de desligar a TV, hora de desligar celular. Ah, mas ele me engana. Responsabilidade é dos pais. Como que você vai fazer para esse seu filho não te enganar? É responsabilidade dos pais. Se você vai tirar o celular, se você vai negociar, se você não vai comprar o celular, se você vai desligar a televisão, se você vai desligar a internet, enfim. Como que você vai fazer? Aí é algo que você vai ter que estar pensando. E se você não consegue sozinho, aconselho que procure terapia, ajuda na escola, alguém que possa te auxiliar. Mas a responsabilidade do aluno dormir é dos pais. Aí alguém pode falar assim, ah, mas eu não dou conta com meu filho que tem 18 anos. Entendo. Agora, quando fala, eu não dou conta, o meu filho dorme a hora que quer, quando tem 9 anos, tá errado. Né? Lógico que a tendência é ele crescendo e ele tendo mais autonomia, né? Mas essa autonomia, ela vai aparecer perto da idade adulta. Então, ela não pode acontecer antes. Isso é responsabilidade dos pais. Assim, você vai estar contribuindo para que seu filho aprenda muito mais. Garantir que o seu filho desenvolva todas as atividades dentro da sala de aula. Se ele não dá conta de desenvolver tudo, alguma coisa está errada. Ou ele está com dificuldade de aprendizagem, e aí se ele tiver com dificuldade de aprendizagem, precisa entender o que é e como que o pai pode ajudar, ele vai precisar ir à escola e pedir orientação, o que eu posso fazer ali especificamente para ajudar. Então não dá para mim falar, ó, faz isso. Às vezes o aluno está com dificuldade de matemática, então o professor pode pedir, olha, decora a tabuada com ele, ou ele está com dificuldade na leitura, então vai ler bastante com o seu filho. Então cada situação é uma situação, mas o aluno ele precisa realizar 100% das atividades, inclusive quando ele falta. Se ele faltou na escola, ele precisa pegar o caderno do colega e ver o que foi feito para não perder a aprendizagem. Isso depende de quem? Dos pais que estão acompanhando a escola. Tem pais que não acompanham o caderno desse aluno. Então, é necessário que ele realize tudo, porque só assim ele vai ter o conhecimento e a aprendizagem. Fazer pequenos desafios com seus filhos para conseguir algumas trocas. As crianças pequenas, elas gostam muito de desafio, né? Então, não que você vá presentear o seu filho, mas você pode desafiá-lo. Por exemplo, olha, se você decorar todas as capitais do Brasil, vai acontecer isso. Por exemplo, a gente vai na praça na semana que vem, a gente vai comer pipoca hoje à noite. Coisas simples, que criança não está muito preocupada com o tamanho do retorno, mas ela está preocupada em ser reconhecida. E esse reconhecimento, ele é importante. Então, você pode ter, né, essa forma de incentivar os seus filhos, principalmente os mais novos, porque os mais velhos já não estão mais nessa pegada, mas se você consegue fazer com que seus filhos, eles aprendam nessa de desafio, quando são menores, lá na frente eles vão ter a consciência de que eles conseguem. Então, eles mesmos vão se desafiar, né? Então, eu vou conseguir fazer isso. Então, é uma prática que o pai pode estar desenvolvendo com o seu filho. Mas não dar presentes, né? Isso é um erro, porque senão a criança, adolescente, vai achar que aprender é uma troca de presente, e não é. Estar na escola e aprender é para a vida, é para ele. Então, não vá prometer, olha, se você fizer isso, você vai ter uma viagem, vai ter um passeio. Não é isso, né? A gente até pode fazer trocas, mas trocas pequenas, que tenham simplesmente a significância de, né, reconhecimento, nada além disso. Senão você cria um outro problema. Deixar claro para o filho que estudar faz parte do cotidiano, assim como trabalhar. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas trabalham, porque elas precisam de remuneração para poder pagar as suas contas. Isso é básico da nossa sociedade. Então, para que o aluno precisa aprender? Para ele conhecer a sociedade, para ele conhecer a cultura, para ele estar inserido na sociedade em que se vive, para que ele no futuro tenha uma profissão, não dependa de você financeiramente, emocionalmente, e ele tenha uma vida igual a todo mundo. Então não é uma coisa, eu vou estudar para ser uma grande pessoa, ter uma grande profissão. Não, você vai estudar porque faz parte, né, do que todas as pessoas fazem na nossa sociedade, é uma coisa comum à nossa cultura. Então não pode ser uma coisa penosa, porque é comum, né? Uma coisa importante é a gente não passar para a criança que estudar é uma coisa ruim
ou é uma coisa boa? Vai ter momentos difíceis, momentos bons, momentos ruins, mas é um cotidiano. Muitas vezes a gente passa, né, para os filhos que tudo tem que ser lindo, maravilhoso, a escola é um momento de felicidade, sempre pensando na ideia, né, da melhor coisa do mundo. E a vida ela não é assim, ela é prática. Então vai ter dias que a escola é difícil? É. Ah, tem dias como o trabalho é difícil? É. Tem dia que a relação humana na casa é difícil? É. E tudo bem, a gente supera. Dia seguinte vai ser melhor, ou não, mas no dia seguinte melhora. Então são fases da vida. O aluno tem que ter essa percepção, não é porque na escola está ruim hoje que amanhã vai estar igual, né? Então esse cotidiano é importante passar para esse aluno. Muitas vezes os alunos têm, por exemplo, uma dificuldade de se relacionar com determinados professores por conta de que são diferentes. Não estou nem colocando professores que não tenham um bom procedimento, não, mas simplesmente não têm uma afinidade enquanto pessoa. E tudo bem, né? O importante é que ele faça as suas tarefas, o professor sendo respeitoso, e o professor corrija essas tarefas de forma respeitosa. E tudo bem, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, porque quando ele viver, né, na fase adulta, vai ter pessoas que ele se relaciona bem, que ele tem afinidade, e pessoas que ele não tem afinidade e que precisa ter o respeito. E tudo bem, né? Então precisamos deixar essa forma muito tranquila. Tem alguns pais que quando o filho ele não tem um bom relacionamento com o professor, nesse sentido de não ter uma afinidade, o pai vai na escola, fica preocupado, briga com o professor tem que mudar a sua postura, quando na realidade é só questão de afinidade, tá? Repito novamente, não é quando o professor não trata bem, desrespeita, não é isso, mas questões de afinidade mesmo, né? Isso é comum. Somos todos seres humanos, então é importante a gente passar isso para os estudantes, né? Com isso, ele vai aprender a respeitar todo mundo, professor, funcionário, e também a ser respeitado. Uma vez que ele respeita, ele tem como perceber o que é respeito e o que é falta de respeito. Quando não houver o respeito da parte de qualquer um desses lados, sim, tem que ter intervenção, mas é importante que o aluno respeite. E não é porque é o mais velho, respeite os colegas também, saiba como brincar, hora de brincar. Brincar é importante, rir é importante, ter uma relação amistosa é importante, mas tudo se tem limite, né? E esse limite é até onde vai o limite do outro. Então o respeito ele é fundamental para que o seu filho tenha aí um bom desenvolvimento escolar e possa aprender, né, da melhor forma possível. Outra coisa que é importante é nunca usar os estudos como castigo. Por exemplo, o aluno fez alguma coisa em casa, né? Então, na situação de filho, que os pais acharam inadequado, e aí ele castiga, olha, você vai ter que ficar o final de semana lendo, estudando ali com seus livros. Isso não é adequado, né? Por quê? Porque estudar não é castigo. Estudar tem que ser uma vontade de aprender, uma vontade de conhecer, uma vontade de superar. E a partir do momento que você tem como castigo, né? Aí você está mudando o foco dos estudos. Outra coisa importante é você ser uma pessoa que goste de estudar, que goste de aprender, que goste de ler, porque os filhos, eles vão não só ouvir o que os pais falam, né? Ou os avós, quem cria essas crianças, ou elas vão estar vendo o que você faz. Se você é uma pessoa que senta ali, né, pelo menos algumas vezes na semana, pega um livro, lê, depois pega outro, lê, pega outro, aí pega o livro dele, deixa eu ler o teu livro, ele vai perceber a importância da leitura, né? Se você é uma pessoa que assiste documentários, assiste jornal, está inteirada no que acontece no mundo, ele também vai aprender a fazer isso. Agora, se você é uma pessoa que não lê nada, não abre um jornal, não abre uma revista, não abre um livro, ele também vai aprender que isso não é uma coisa tão importante na formação dos pais. Então, provavelmente ele também vai ter essa expectativa, né? Outra coisa importante é festejar as vitórias do filho. Isso é importante. Então, o aluno foi bem, vamos festejar. O festejar não é da festa, mas, nossa, que legal, você conseguiu, parabéns, dá um abraço, dá um beijo, dá um carinho, né? Se ele não foi tão bem assim, mas ele foi um pouquinho melhor, fazer a mesma coisa, elogiar. E se ele não foi bem, também dá uma força. Olha, você não conseguiu hoje, mas a gente vai te ajudar, na próxima você consegue. Não deixar ele para baixo, porque também não resolve nada. Se o aluno não foi bem, ele simplesmente ser massacrado. Você não consegue, você é um burro mesmo, você não estuda. Mesmo sabendo que ele não se dedicou,
É necessário que a gente reforce o que foi positivo. Você não conseguiu, não se dedicou, mas vamos fazer um plano para melhorar isso. Então é importante você estar junto com essa criança, esse adolescente, para fazer com que ele entenda que é possível melhorar, sem deixá-lo frustrado, mais frustrado do que ele ficou por tirar a nota errada. Porque quando a gente reforça o negativo, no outro mês ele vai fazer o negativo para ser reforçado, para ser visto pela família. Então isso não é algo que funcione. Outra coisa importante é reconhecer os fracassos do seu filho e passar a ajudá-los de uma forma bem natural, né? Como eu estava falando, às vezes a gente critica, mas errar, tudo bem, faz parte. E é importante que o aluno aprenda que se frustrar com o que ele não realizou também faz parte da vivência. A partir do momento que a gente não permite que os nossos filhos tenham frustrações, eles ficam pessoas muito mais fragilizadas. Eles não podem acertar tudo, eles não podem ganhar tudo, eles não podem estar certo em tudo, porque isso não existe. Então vai ter coisa que eles vão fazer errado, olha, você fez errado, ele vai ficar triste, chateado, frustrado, ok, vamos mudar, vamos tentar melhorar, dar o tempo para ele, né, absorver esses sentimentos, mas que ele não seja reforçado. Então essas são as dicas que o canal Aloxi deixa para vocês, como que vocês podem ajudar os seus filhos, e deixa aqui abaixo anotado o que você acha que pode ter mais, né, dentro disso que eu falei para ajudar os nossos filhos, alunos, primos, sobrinhos, enfim, a melhorar, né, os seus estudos, ok? Aproveita, se inscreve no canal, deixa os seus comentários e compartilha o nosso vídeo, assim mais pessoas vão estar participando aqui do nosso canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até mais!